Só conta um pouquinho, né, da sua história, de como você começou no mercado, aonde Ah, você trabalhou e agora é, você aqui no projeto junto com a gente aí. sim. Eu é, eu ingressei no banco, né, pessoal? Eu me formei, daí eu fiz duas pós-graduações, né, dois MBAs, um em mercado de derivativos, que era um MBA, inclusive o Cabral, professor Cabral, para quem conhece, fez esse mesmo MBA junto comigo, né? Que era um MBA da USP com a BMF, na época era BMF, não era B3. Né? Daí, nesse meio tempo que eu estava fazendo esse MBA, né, tinha um outro amigo meu que trabalhava no Banco Itaú na área de controle de risco. Né? Ele fazia a área de controle de risco operacional, né, das mesas de operação. Daí ele me convidou, perguntou se eu não tinha interesse de ir lá conversar, de fazer uma entrevista, né? Eu peguei e fui. Foi aí que eu ingressei no banco, né? Eu sempre direcionei a minha, o meu foco para o mercado financeiro, né? Mas daí eu não comecei diretamente na tesouraria, né? Eu comecei na área de controle de risco, né? Fazia o controle de risco das mesas de operação, né? Depois disso, eu fui conseguir uma oportunidade na mesa de operações, mas na mesa de clientes, né? O que é a mesa de clientes? A mesa de clientes é, é a mesa que não toma risco de mercado. Então, ela faz a ponte entre o cliente, né, e o pessoal da tesouraria. Você não pode tomar o risco de mercado, né? Então, você tem que zerar o seu risco de mercado com a tesouraria. Daí, depois dessa que eu fiquei na mesa de clientes, abriu a oportunidade para eu ir trabalhar na tesouraria, né? Onde eu fiquei no Itaú, depois fui para o Itaú BBA e saí em 2011. Né? Então, essa é a minha carreira. E nesse meio tempo, eu fiz um outro MBA também, na USP, né, em mercados de capitais. Então, sempre meu foco direcionado para o mercado financeiro. Né? Daí pergunta, como é que você faz, né, para como é que você aprendeu a operar, o que você viu? Pessoal, tudo isso é no dia a dia, tá, pessoal? É, você está na frente do gráfico, você sentar, você estudar, né, o que você gosta de operar, a maneira que você gosta de operar. A gente operava, eu operava, né? Cada um pode operar do jeito que quiser, né? Pelo menos aonde eu trabalhava lá no banco, a gente tinha as metas, né? Então eu operava usando gráfico, né? Na minha época, logo lá, bem no começo, eu ainda operava no pregão Viva Voz, né? Então, existia o pregão Viva Voz, os gráficos que a gente utilizava era do Cartesian, né? Da Broadcast, então bem antigo. Depois veio a Bloomberg, né? Então a gente sempre com nossos gráficos utilizando o gráfico, né, o fluxo, pessoal, que eu usava, não é fluxo de ordem, de você ficar acompanhando fila, mas sim fluxo de cliente, né, a gente vê, muita gente tinha que dar preço para mesa de cliente, né, para clientes institucionais grandes, né, muitas vezes institucionais estrangeiros, né, e a gente sempre via, ó, está entrando compra no dólar, está entrando venda no DI, está entrando procura por títulos públicos, né? Então a gente usava essas cotações, esses fluxos, né, para tentar mapear e juntamente com a análise gráfica, né, procurar aí pontos de entrada, alvos, né, sempre acompanhando a análise técnica e, né, a gente utilizava, hoje a gente não tem, né, pessoa física, é muito difícil ver esses fluxos, né, esses fluxos ficam dentro das grandes instituições, né, e então a gente acompanhava isso daí tudo, né, por exemplo, é, na época eu fazia, teve uma época que eu fazia títulos públicos, né, que eu fazia bastante títulos públicos, e a gente era dealer do Banco Central, né, então, pelo fato de nós sermos dealers,
né, a gente era muito procurado por clientes estrangeiros, né, que eles iam nos dealers para pegar preço, né, em títulos públicos. Daí a gente via fluxo, né, dependendo de cada vencimento, só está entrando fluxo comprador ou fluxo vendedor em tal vencimento, daí isso mexia com a curva de juros, né, a curva de juros acaba impactando aí dólar, acaba impactando bolsa, né? Então a gente usava todo esse mecanismo, né? Hoje a gente, como pessoa física, pessoal, a gente tem o que a gente tem? A gente tem o gráfico que nos ajuda, tá? A identificar oportunidades, pontos importantes, padrões, né? Que são mais legais de serem operados. Então, assim, foi essa a minha história aí, Marião, que você perguntou. Pô, show de bola, Zé, show de bola.